Então vamos lá, pessoal, para a nossa segunda aula de hoje, finalizando a página 40 da apostila. No exercício 23, vocês têm que marcar sobre a difração. Lembrando lá que a difração é o fenômeno no qual uma onda contorna um obstáculo. Então, o som difrata mais que a luz porque seu comprimento de onda é maior. É verdadeira essa afirmativa, nós já comentamos sobre isso na aula. Os sons de maior frequência difratam menos que os de menor frequência. Os sons de maior frequência, gente, possuem menor comprimento de onda. Então, eles difratam menos do que os de menor frequência que possuem maior comprimento de onda. É verdadeira. A luz vermelha difrata mais que a violeta. Verdadeira também, porque a vermelha tem comprimento de onda maior que a violeta. Para haver a difração, o comprimento de onda deve ser maior ou da ordem de grandeza das dimensões do orifício ou da fenda. Verdadeira. E só ondas longitudinais difratam? Não, todos os tipos de onda difratam. Então a letra E é a incorreta, tá? Vocês vão marcar lá. O exercício 24, vocês têm aqui duas fontes sonoras, tá? Separadas por uma distância 3 lambda. E eu quero saber, e cada uma delas tem uma amplitude Y. Eu quero saber qual que é a interferência que vai acontecer aqui no ponto P. Tá? E qual que vai ser a amplitude da onda resultante dessa interferência. Então, nós temos lá, gente, a formulazinha da nossa interferência. D é igual a N vezes lambda sobre 2. Tá? Essa é a fórmula da interferência. Vamos escrever aqui, ó. D é igual a N vezes lambda sobre 2. Eu não tenho o lambda aqui, gente, o símbolo do lambda eu vou colocar L, tá? Mas é o comprimento da onda no caso aqui. Então, o nosso D, eles falaram ali que vale 3 lambda, tá? O nosso N é o que nós queremos descobrir, para saber o tipo de interferência que está acontecendo. E o L sobre 2 eu só vou repetir aqui. Então, ó, esse 2 que está aqui embaixo vai passar para lá. Multiplicando, nós vamos ficar com 6L igual a NL. Dá para simplificar o L dos dois lados, eu descubro que o meu N vale 6. Sempre, gente, que eu tenho um N par, é porque eu tenho interferência construtiva, tá? Se a minha interferência é construtiva, significa que quando as minhas ondas se encontram, as amplitudes vão se somar. Então, se eu tinha duas ondas de amplitude Y, eu somo as duas amplitudes e a amplitude resultante vai ser 2Y, tá? Então, vocês marcam X aqui na nossa letra B. Agora, aqui no nosso exercício 25, observem que nós temos uma onda de frequência 170, velocidade 340 metros por segundo e comprimento 2 vezes 10 a sexta micrômetros. Lembrem que o micro vale 10 a menos 6, tá, gente? Então, 10 a sexta com 10 a menos 6 anula. Então, vale 2 metros o comprimento da minha onda, tá? Então, eu quero saber que tipo de interferência que pode acontecer com essas ondas, se elas têm mesmo comprimento ou não, tá? Então, aqui, se eu for analisar aqui, gente, ó, velocidade 340 e frequência 170, colocando na fórmula V igual a lambda vezes F, eu vou descobrir que o lambda é 2 metros. Então, ó, as duas ondas têm o mesmo comprimento, 2 metros, tá? E por que não pode haver interferência entre elas? Porque uma onda é sonora e a outra onda é eletromagnética. São ondas de naturezas diferentes, então elas não podem interferir uma na outra, tá? Então vocês marcam X aqui na letra A, que elas possuem o mesmo comprimento, mas não podem sofrer interferência porque elas são ondas de natureza diferente, tá? Agora aqui no nosso exercício 26, nós queremos saber aqui o comprimento da onda para eu ter uma interferência construtiva, tá? Eu tenho as duas fontes aqui, ó, a diferença entre as fontes, a distância das fontes aqui, 45 menos 25 é 20, tá? A distância. Daí nós temos lá, igual a N vezes lambda sobre 2. Esse 2 que está aqui embaixo passa para lá dividindo, gente. Então, eu tenho 40 igual a N vezes lambda, tá? E eu sei que o meu N tem que ser um número par, tá, gente? Por causa que eles afirmaram que a minha interferência é construtiva. Então, aqui no lugar do meu lambda, ó, se eu substituísse o valor de 30 centímetros,
40 divididos por 30, eu ia ter um número com vírgula. Não ia ser uma interferência construtiva. Se eu substituísse 25, 15 ou 3, né, todos esses casos eu teria um número com vírgula aqui no caso da minha divisão. O único número que eu posso substituir ali no lugar do comprimento de onda é o 10, porque daí eu vou ter bem certinho aqui, ó, se eu coloco 10 no lugar do L, eu vou ter que o meu N é igual a 4. E sim, eu preciso ter um M número inteiro e par para minha interferência ser construtiva. Então, o único comprimento de onda que possibilita isso é o lambda igual a 10, tá? Para eu substituir 10 aqui na fórmula. Então, vocês marcam X na nossa letra D, tá? E agora nós vamos aqui para o nosso último exercício, 27, que eu tenho aqui, ó, duas ondas separadas por uma distância de 6 centímetros e elas se propagam para frente com velocidades de 2 centímetros por segundo, ó. Essa aqui vai para a direita de vocês e a outra vai para a esquerda. Elas estão em oposição de fase, tá? Então, inicialmente, as amplitudes dos pulsos são idênticas e iguais a 2 centímetros? Sim, ó, podemos ver aqui no desenho que as amplitudes são de 2 centímetros. Verdadeiro. Então, continuando aqui, pessoal, ó, a 02 diz que depois de 8 segundos, os pulsos continuarão com a mesma velocidade e forma de onda independente um do outro. É verdade, a gente estudou isso no princípio da independência dos raios luminosos. Quando os raios se cruzam, gente, duas ondas se cruzam, elas sofrem interferência, mas depois elas continuam como se nada tivesse acontecido, tá? Uma não anula a outra para sempre, só no momento da interferência que elas se encontram. Depois elas continuam normalmente, tá? Aí, depois de 2 segundos, haverá sobreposição dos pulsos e a amplitude será nula. Olha, gente, observem aqui. Essa onda aqui, em 1 segundo, ela anda 2 centímetros. Então, ela vai chegar aqui, ó. Essa onda aqui, em 1 segundo, ela anda mais 2 centímetros, ela vai chegar aqui, tá? Aí, depois de mais 1 segundo, elas vão exatamente se sobrepor. E como elas têm exatamente o mesmo tamanho, elas vão se anular. Então, é verdadeira também, tá? Aí a 8 não pode ser certa, né? Porque se a 4 está errada, a 8 está dizendo que a amplitude vai ser 2. Não, e a amplitude vai ser nula, porque elas estão em oposição de fase, então elas se anulam. E aqui, quando os pulsos se encontrarem, haverá uma interferência e não haverá mais propagação. Não, eles se anulam só no momento da interferência. Depois eles continuam como se nada tivesse acontecido, tá? Então vocês marcam lá 4, 2 e 1, a soma das corretas é 7. E assim nós finalizamos a nossa sessão Hora de Estudo, tá, pessoal? Mandem lá as fotos das páginas 39 e 40 da aula de hoje. E sexta-feira a gente começa a unidade nova da apostila. Até mais!